sequência às nossas aulas de exercícios de aplicação sobre dinâmica newtoniana. Nesse vídeo eu gostaria de fazer questões que envolvem corpos em planos inclinados. Então a ideia é a gente primeiro analisar uma situação mais simples, onde tem um corpo que desliza no plano inclinado sem atrito, e depois a gente vai fazer um sistema de corpos, onde um deles vai estar num plano que é inclinado. Essa aula faço especialmente para os meus alunos do PV São João da Boa Vista. E bora lá, galera, tá no material de vocês, são as questões 7 e 9. Então, olha a 7, ó. Nós temos um corpo de massa 10 kg que desliza sem atrito num plano inclinado de um ângulo que tem um cosseno que é 0,8. A gente já sabe qual ângulo é esse, né? 37 graus, portanto, se o cosseno é 0,8, eu vou escrever aqui, ó, você sabe que o seno vai ser 0,6, né? Muito famoso esse ângulo aí. Dá para você visualizar isso num triângulo 3, 4, 5. Mas continuando, vamos lá, galera. A pergunta é assim. Item A. Qual a força que o plano aplica sobre o corpo? Então, toda questão de dinâmica newtoniana, ela envolve basicamente duas habilidades. A primeira habilidade é desenhar forças. E você sabe que aqui nós temos, primeiro, massa tem peso vertical para baixo. Então, esse cara tem um peso aqui. Beleza. Se você tem uma massa de 10 kg com um G10, esse peso aqui vale 100 newtons. Ótimo. Que mais? Não tem cordinha, não tem tração, não tem atrito, porque a gente está desprezando, mas tem contato, tem normal. Normal é perpendicular à superfície. Então, nós temos aqui uma força denominada força normal perpendicular à superfície, que é justamente o que eu quero, né? Porque a força que o plano aplica no corpo é essa força normal. Se tivesse um atrito aí, seria a composição normal com atrito. Mas vamos lá. O lance é o seguinte. Normalmente, quando a gente trabalha com plano inclinado, vale a pena você fazer a decomposição da força-peso, né, nas componentes que são normal, olha só, a componente normal, que é perpendicular à superfície. Dá um zoom aí, produção. Aí, ó, aí, isso, quadra bem, boa. E a componente tangencial, que é a componente paralela ao plano. Entendeu o que eu falei? Ó? Em muitos exercícios, vamos colocar um quadradinho aí, isso. Em muitos exercícios que envolvem planos inclinados, às vezes vale a pena decompor a força-peso. Eu disse às vezes, né? Só aí, pô, por que às vezes, Greg? Aí só o treino precisa se ligar. Bom, voltando aqui. Galera, eu vou decompor a força-peso numa componente, olha só, que eu vou chamar de PN, tá? Por que PN? É a componente na direção normal. E uma componente, olha só aqui, ó, que eu vou chamar de PT, né? Componente tangencial, tá? Então, uma direção tangencial, uma direção normal. E aí eu troco, então, né? Galera, essa força aqui por duas. E as coisas ficam, vamos dizer assim, mais simples de enxergar. Aí o importante é você perceber o seguinte, bom, geometria agora. Se esse ângulo que foi dado é o ângulo do plano com a horizontal, esse ângulo que está aqui, ele vai aparecer aqui, ó. Um pouquinho de geometria, você percebe isso, até é rápido perceber isso, na verdade, né? Ó, mantenha o zoom aí, olha só. Se você olhar para esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, né? Porque o peso é vertical. Então, esse cara aqui seria o complemento do θ, seria o 90 menos θ. Como a gente tem a direção normal aqui também sendo perpendicular à superfície, esse cara aqui e esse são complementares. Se esse aqui é o complemento do θ, esse é o complemento do complemento, que é justamente o θ. Por que eu estou dizendo isso? Porque o PT, ele está sem o θ e o PN está encostado. É aquela técnica que eu falei para vocês, né? Já aproveitando e resolvendo o item A aqui, olha só. O PN, ele vai ser P costado com θ, P cosseno de θ. Que é, então, olha só, PN, o peso é 100 newtons, o cosseno foi dado
0,8, nós temos aqui então uma componente normal do peso de 80 newtons. Essa é a resposta do item A, porque não tem atrito, certo? Quem aplica normal é a superfície. Obviamente que o corpo também aplica na superfície essa força, reação, ação, reação. Bora lá. B. Na B, eu quero a aceleração desse corpo. Então, veja, né? O que eu fiz, na verdade? Por que eu falei que o PN, ele pediu o PN, não, ele pediu a normal. Mas, olha aí, né? Olha aí, a normal é igual a FN, né? Claro, olha só. Meio afobado, né? Muita coisa, mas vamos lá. Faltou concluir aqui, como eu tenho equilíbrio na direção normal, tá? Ó, na direção normal, significa que a força normal é igual ao PN, portanto, a força normal vale 80 newtons, certo? É isso, ó, existe um equilíbrio aqui. E aí sim, agora no item B, olha aí, né, galera? Nós temos uma força resultante aqui, que vai ser o PT, a componente tangencial. Percebe isso, que a resultante é tangencial? Olha só, a resultante de forças aí é justamente a componente tangencial. E essa componente tangencial, esse PT, ele está sem o ângulo, né? Na verdade, você calcula o PT fazendo P seno de θ. Como eu disse, né? Se o cosseno é 0,8, o seno é 0,6. Se não fosse um ângulo conhecido, se não fosse um valor famoso, você poderia, por exemplo, fazer relação fundamental, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1, tá? Mas vamos lá. Ó, peso 100, o seno é 0,6, então o PT vale 60 newtons. E esse PT é a resultante. Tá, mas antes de colocar os 60, vamos fazer o seguinte, galera. Ó, força resultante é massa vezes módulo da aceleração. A força resultante aqui é o PT, que é P seno θ. Ah, coloca 60, Greg. Sim, mas só para te mostrar um lance. Bom, isso é M vezes A, né? E aí, ó, peso é mg vezes seno θ, isso é m vezes A. Bom, você percebe então que o módulo da aceleração de um corpo que desliza sobre um plano inclinado sem atrito vale g seno θ. Se você for decorar isso aqui, decora certo. Vou repetir. Coloca o quadro aí. Módulo da aceleração de um corpo que desliza num plano inclinado sem atrito, tá? E veja bem, esse θ aqui é o ângulo que o plano faz com a horizontal. É dado por g seno θ. Substituindo aí então, ó, g é 10, seno de θ é 0,6. Claro que o módulo dessa aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos desenhar. A orientação da força resultante é essa. Consequentemente, a orientação da aceleração também é essa. Ela é tangencial, paralela ao plano e no sentido, né, que eu indiquei aqui. Para finalizar, qual seria a força aplicada paralelamente ao plano que faria esse cara ficar em repouso? Você sabe que no repouso, então letra C, força resultante é 0. Portanto, eu teria que aplicar uma força orientada no sentido contrário ao PT. Olha aqui essa força aqui, ó, que iria equilibrar o PT, né, para o repouso. Portanto, essa força que eu quero seria igual ao PT, que vale, no caso, 60 newtons. Vou colocar melhorzinho aqui. Tá aí, usando a lousa toda. Beleza?